Sejam bem-vindos a mais um Papo com Samuca aqui no podcast Papo de Padaria. Para você que já está inscrito no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua frequência, por ter dado os likes, compartilhado. E fica o convite para você que assiste nosso podcast, os nossos cortes e ainda não se inscreveu, a nossa agência de marketing está nos cobrando para que as pessoas se inscrevam. Quanto mais as pessoas se inscreverem, mais fortalece o canal e ajuda a chegar a essas histórias, essas jornadas, para inspirar outras pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo. Então, obrigado pelo apoio. E hoje o Papo de Padaria com Samuca acontece no modelo itinerante. Estamos visitando um empreendedor, alguém que conseguiu transformar um hobby em negócio. Estou falando da cervejaria St. Auckland. Estamos aqui nas instalações onde hoje o papo não é com café, não é com pão, é com cerveja, meu amigo. Então, Elcio Martins, é um privilégio estar aqui no teu espaço e conhecer um pouco mais da tua história e da tua jornada. Obrigado por ter aceito esse convite e esse desafio. Tudo bem com você? É um prazer, tudo bem. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da história, né? E tem bastante, né, Elcio? Tem. Você é natural aqui de Floripa mesmo, Elcio? Não, eu nasci, na realidade, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Sou carioca. O pai é militar, então o pai nasceu aqui na Palhoça, e aí ele serviu na escola de marinheiro, e aí seguiu a carreira, e eu e meu irmão mais velho nascemos em Angra dos Reis. E aí de Angra ele foi transferido para Brasília, a gente foi para Brasília. Aquela vida nômade de militar. De militar. E aí ele reformou na Marinha, né? Porque lá não é entrar na reserva, ele fez a reserva. Ele fez faculdade e passou no concurso do Correio e foi ser auditor do Correio. Depois da carreira de militar? Depois da carreira de militar. E o sonho dele era voltar para a terra dele, né? E aí eu vim com ele pra cá, né? E aí... E em que época você veio pra cá? Eu vim pra cá em 89. 89? Isso, né? Em 85 eu servi no NPR, então eu fiz NPR e fiquei morando em Brasília sozinho, eu e meu irmão mais velho, que o pai foi pra São Paulo, por causa do Correio. E dali começou a minha história de empreender, né? Porque minha ideia nunca era ser funcionário de ninguém, é sempre empreender. E essa vontade de empreender veio da infância, da adolescência? O que despertou em você? Porque você era filho de militar, né? Por que esse desejo de empreender? Você não queria ser militar? Não, o que é engraçado é que o pai sempre tentou fazer com que todos os filhos fossem... Da carreira militar ou fossem funcionários públicos, né? Entendi. E nós somos em 3 hoje, nenhum dos 3 são todos eles empresários, né? Cada um no seu setor. E a minha vontade sempre nunca foi... Meu sonho era ser fazendeiro, né? Desde pequeno, né? E o pai não com tanto dinheiro, a gente sempre vidinha mais simples. Então eu com 17 anos me emancipei e fui plantar alho. Meu primeiro empreendimento foi plantação de alho. Plantar alho em Brasília. Em Brasília? Em Brasília. Caramba! Em Lusiânia, né? Uma cidadezinha satélite do lado. Então eu plantei alho durante 1 ano. E aí largou, porque aí era a sociedade e tal. Aí não tinha dinheiro para ficar, tive que arrumar um emprego. Fui o primeiro digitador do TSE. Tribunal Superior Eleitoral, fui o primeiro digitador do TSE. Digitador. E naquela época existia uma carreira, né? Na área de TI você era digitador, operador de máquinas, né? Que não é igual hoje que você tem um celular com 1 tera de HD. Naquela época você tinha os discos que um operador tinha que trocar os discos, né? Então eu fui operador, depois eu fui programador. Aí como eu tinha feito o NPR, o Exército abriu vaga para ser analista de sistema dentro lá do QG, lá em Brasília. E aí eu larguei o TSE e fui ser analista, ganhando 3 vezes mais, aí fui ser analista do TSE. Mas por pouco tempo, sempre querendo abrir uma empresa na área de... uma empresa, eu queria ser empresário. Certo.
E aí fomos para lá, e aí dali começou a ideia de, vou abrir uma empresa de TI, vou desenvolver um software. E aí meu pai veio para cá, e aí eu vim junto. Estão falando da década de 90, né? Não, 89, né? 89, quando a gente veio para cá. E aí eu trabalhei ali na brigada, aqui na 14ª Brigada, e como desenvolvedor de software. E tomara que os generais não estejam escutando isso, né? Então, não tinha nada para fazer dentro, né? Porque ninguém queria automatizar Mas nada. você trabalhava como militar? Ou eu era só não, eu era contratado? militar. Não, eu era militar, eu era primeiro tenente, mas trabalhando na área de TI. TI. Lá em Brasília, eu comecei a desenvolver um sistema bem legal que era da DEMOV, Diretoria de Movimentação, a movimentação dos militares. Então, nós viemos para cá. E aí aqui eu queria desenvolver um software, né? E ninguém queria trabalhar ali no quartel. Vamos desenvolver um software para um almoxarifado. Ninguém queria. Por rancho, ninguém queria nada. E aí, por intermédio de um cara que eu conheci, ele era o farmacêutico do hospital aqui da guarnição. E ele cuidava da farmácia. Da farmácia. Aí ele disse, vamos desenvolver... Ele era tenente também, R2. Aí ele falou assim, vamos desenvolver um sistema para o hospital. Falei, vamos, só que eu tenho que pedir licença pro general para poder... Aí conversei com o general me liberou. Aí foi ali que surgiu a minha empresa EDM. E aí eu desenvolvi o sistema para farmácia ali dentro. Essa pessoa tinha uma farmácia na Mauro Ramos. Ele era militar lá dentro e na hora de 6 horas trabalhava lá e tinha uma farmácia. Então nós desenvolvemos o sistema todo para a farmácia. Depois nós viemos e botamos o sistema na farmácia dele. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com o sistema para farmácia. Naquela época não tinha, né? Tinha um órgão chamado SUNAB. SUNAB, lembro. Lembra? Lembro. SUNAB é do teu tempo. Então a SUNAB, ela tinha... Você não podia... Tudo tinha que ter preço. Então, aí eu larguei o exército e comecei a carreira para vender o sistema nas farmácias. E eu não conseguia vender porque os remédios tinham que ter preço. Então, e a inflação era loucura. 30%, 40% ao mês, ninguém queria botar sistema. Aí, era tudo na maquinazinha, Na maquinazinha. Aí, por intermédio do meu irmão em Brasília, mais velho, eu liguei para ele e falei, cara, nós temos que mudar a lei da SUNAB. Os remédios que estão atrás do balcão não ter preço. Tudo no sistema. Aí minha irmã, vou falar aqui com os senadores e tal. Então a gente conversou. Aí o cara da SUNAB me ligou e falou, o que você quer? Eu falei, não, eu quero isso, isso, isso. Ele falou, você tem como mandar para mim o que tu quer? Eu redigi, tem que ser etiquetado, a etiqueta tem que ser assim, tem que ter isso, fora tem que ter isso. Eu criei todo o elemento e mandei para ele. Em 3 meses ele tornou aquilo ali uma lei. E aí, dali, foi onde eu expandi. Porque aí eu comecei a colocar o sistema, todo mundo queria, porque ninguém mais queria remarcar. Remarcar? Só remarcava o que estava aparente, só estava assim, para fora. Para fora. E não era igual hoje, né? Eram poucas farmácias que tinham esse... A gente chama de autosserviço. Autosserviço. E aí depois ali eu consegui entrar no SESI e aí eu explodi. Aí a empresa, a gente botou no país inteiro com o sistema de automação de farmácia. Isso já fazem 36 anos. 36 anos na empresa? Uma empresa EDM funcionando nessa área exclusiva para farmácia. Quando você olha para o teu negócio da tecnologia, que foi em Embreão lá, né? Começou dentro do quartel, né? E hoje, esse avanço... Qual foi o desafio desse permanecer no mercado? Foi investir em novas tecnologias? Foi desenvolver novos softwares? Foi montar equipe? Qual foi o momento assim que teve que dar uma virada? O momento mais complicado para mim foi porque tudo eu desenvolvia. Então a empresa era só eu. Entendi. Então a coisa ali era fácil. E até o momento quando a gente começou a botar no SESI daqui, botamos no SESI do Rio Grande do Sul, né, começando a expandir o negócio, e a gente usava uma tecnologia que era Clipper na época, e eu tinha que modernizar, e eu falei, eu não tenho mais como continuar sozinho, né, eu tinha uma equipe de suporte, só eu desenvolvia. E tu era formado em TI ou não? Não, eu sou formado na Federal
na área de administração, mas eu tenho curso superior, curso técnico de desenvolvimento, né? Na área de análise de sistema, né? Certo. Então eu comecei com COBOL no TSE e depois eu fui para Delphi lá no Exército, né? Aí nós começamos a desenvolver em Delphi lá no Exército. E aí a maior dificuldade foi essa de ter que entregar o sistema na mão de outra pessoa para abrir o que eu tinha, como eu achava que era um segredo, era só meu, e outra pessoa começar também a me ajudar a desenvolver. Então, esse foi um ano, foi na época de 1995. Certo. Então, contratei um cara, que era um cara bambambam. Então, esse cara veio trabalhar comigo. E aí a gente começou a desenvolver. Aí comecei a crescer. Aí vi que não era o bicho, começamos a abrir outras vagas. Aí a gente chegamos a ter 12, 13 pessoas na área de desenvolvimento. Desenvolvimento. Aí eu larguei o desenvolvimento, fiquei só mais na parte de gestão em si, né? E aí crescemos a nível Brasil, né? E hoje o teu software está atualizado, está rodando? Hoje assim... Quais são as novas tendências? Hoje o sistema... farmácia é um mercado que mudou muito daquela época para agora, né? E nunca vi abrir tanta farmácia, né? Deve ser bom para você, né? Hoje existe em torno de 90 mil farmácias no Brasil. 90 mil farmácias? Dos quais 45 mil são redes, né, essas redes grandes. E 45 mil, mais ou menos, são as farmácias independentes, que a gente chama. Certo. Né? Mas a tendência do mercado de farmácia, isso eu visualizei há uns 8 anos atrás, é de só ter redes, né? Porque é muito fácil eles abrirem lojas, né? Então eu visualizei que falei assim, o mercado de farmácia vai começar a ficar difícil. Então para usar o teu software, no caso. Isso. Então, hoje as farmácias, por exemplo, acabou de sair agora que os supermercados podem vender remédio, né? Então, os supermercados estão se adaptando, já foi autorizado. Então, isso vai ser um prejuízo muito grande para farmácias menores, independentes, né? E você, nesse meio, a gente conversa com donos de farmácia e, assim, os filhos não querem dar continuidade, porque acham que esse mercado, a tendência realmente é morrer, né? Porque a concorrência é muito grande, muito né? Forte, né? Você tem redes com 800 lojas. Então, o poder de compra desse pessoal é muito grande, né? Então, quando você fala de uma lojinha independente, se torna difícil. Então, há 8 anos eu comecei a olhar isso e aí foi onde eu abri a outra empresa, que é a Pigmob, né? Pigmob. Que é a empresa na área de software para o ramo de gastronomia. Food service, gastronomia, né? Então, essa empresa, lógico, tudo é a EDM banca, né? Porque a Pig ainda é muito nova. E a Pig, o foco dela é food service, ou seja, a área de gastronomia. Aí você está falando de um mercado de 1.200.000 estabelecimentos comerciais. Então, aí você tem um mercado, né? E sem contar que você tem tecnologias hoje muito mais avançadas. Você pegar o sistema hoje que eu tenho para modernizar ele, atualizar ele, o custo é muito alto. E aí você já começou no ramo da Pigmob com um sistema bem mais... atual, né? Bem mais atual. Tecnologia, né? Então, se torna e esse teu sistema para o food service, ele faz a gestão completa do negócio, tipo da cozinha, produção, a venda, delivery? Você que tem negócio, né, na área de comércio, mão de obra hoje é o nosso grande gargalo. De né? todo mundo, né? Não só na área de comércio, que eu não conhecia, fazem 5 anos que a gente está com a cervejaria. Tanto aqui como no TI. A TI é um pouco mais difícil porque é um público mais seleto e você hoje no TI você consegue trabalhar. Eu perdi funcionários para Lituânia. Então hoje você tem... Hoje você trabalha aqui para uma empresa dos Estados Unidos, né, remoto. Então hoje é um mercado bem mais difícil. Mas na área do comércio, hoje você falta mão de obra, você não tem mão de obra. Então, fazem 6 anos, quando a gente comecei a desenvolver o produto, o foco é autoatendimento. Ou seja, você ter menos funcionário dentro do seu estabelecimento, mas não é sinônimo de reduzir salário. É você ter menos funcionário, você poder pegar o salário desses funcionários e jogar para os outros funcionários para reter funcionário. Entendi. Então, o foco hoje do Pig é autoatendimento.
né? Então a gente estudou bastante o mercado, vimos tudo que tem no mercado. Foi bem complicado entrar, porque a cabeça do empresário, falar para ele assim, não, deixa o seu cliente ler um QR Code e ele fazer o pedido e ele pagar num bar. Isso ainda não é aceito pelo dono de um estabelecimento. Eles acham que isso é muito. Tem que ter o garçom, tirando o pedido. Então, você que conhece a nossa casa, sexta-feira a casa estava lotada, 100 pessoas e ninguém tirando pedido. Era o próprio cliente que faz o pedido. E isso, a gente reduz o número de funcionários, a gente aumenta o ticket médio e, consequentemente, também a gente aumenta a satisfação do cliente, porque o cliente não tem que ficar esperando o garçom, chamando o garçom, né? Então, aí, em 2018, veio a cervejaria. Opa! Eu ia comentar sobre isso. Nós estamos falando de TI dentro de uma cervejaria. O que isso tem a ver, né? E eu conheci vocês aqui através da cervejaria. Moro aqui perto. Virei cliente. De vez em quando a gente passa por aqui. E realmente o atendimento é autoatendimento, né? Tem pessoas que nem eu, às vezes tem um pouco mais de desafio, mas eu gosto muito que vocês venham assessorar, né? Você não vem tirar o pedido pro cara, mas tu vem assessorar o cliente para que ele aprenda o processo e aprenda a fazer sozinho. E depois que aprenda, conecta, a coisa fica fácil e fica intuitivo até, né? E realmente tu acaba te empolgando mais, que tem total acesso a todo o cardápio de bebidas e das cervejas, né? A gente tá num divisor de águas, né? Que eu não nasci com o celular na mão, né? Então, ou seja, eu não nasci em tecnologia, né? Nós não nascemos em tecnologia. Né? Então, é diferente. Eu tenho uma filha de 19 anos que nasceu, 8 anos, estava com o celular na mão, né? Ela não consegue conceber um mundo sem Wi-Fi e sem celular. Quando né? você fala para ela que um celular, já existia o celular que você só ligava. Os PT 550, né? Você só ligava. É verdade. Então hoje ela não consegue viver. O celular faz parte do corpo. Então esse público hoje, ele tem facilidade nisso, né? Então eles até nem querem falar muito com o garçom. Eles entram, querem ficar na mundinho deles, entram, fazem o pedido e tal. Mas você tem um público ali de 45, de 50 anos para cima que já não gosta, tem mais dificuldade dessa tecnologia, né? Então, isso é um divisor. Eu acho que daqui a uns 10 anos, 15 anos, essa tecnologia vai ser incorporada por todo mundo, né? Vê aí as grandes redes de food que tudo é totem, tudo é autoatendimento, isso agiliza o processo. Então, esse é o mundo que a gente abriu a Pigmob para tentar atender esse público, né? No ramo que você já tem um cardápio mais reduzido e mais engessado, fica muito mais prático, né? Porque a escolha é rápida e a produção também agiliza, né? E eu penso que é uma grande tendência, né? Pelo fato da mão de obra, né? Então, por exemplo, a gente aqui, e aí veio, lógico, em 2000 a história da cervejaria surgiu porque eu, em 2008, minha vida tem os seus momentos de desespero, né? O empresário passa por momentos, né? Sempre que é esse momentos de desespero? Não, Fiquei curioso. Por exemplo, Fale mais. Eu tinha uma empresa, eu tinha a IDM, nós chegamos a ter 45 funcionários na IDM, né? A IDM passou por um momento que eu já não aguentava mais as redes. Que uma coisa é você trabalhar, lógico, é bom você ter rede, ganhar muito dinheiro. Eu tinha os 2 SESs e trabalhando, ganhando muito dinheiro. E só que chega um momento que você vira escravo, né? Ou seja, eles me ligavam de manhã falando assim, eu quero uma reunião aqui em Porto Alegre às 4 horas da tarde. Eu tinha que sair daqui para uma reunião. Chegava lá, era uma reunião para falar besteira. As pessoas não tinham noção do que queriam e pediam... E eu cheguei a um momento que só pressão de... Às vezes, algumas coisas, querendo algumas coisas que, em tese, a gente sempre trabalhou correto e nunca quisemos ofertar, ou seja, crescer por meios diferentes daquilo que é o teu mérito de trabalho. Então, chegou um momento que era muita pressão, querendo bola, querendo isso, querendo aquilo. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, vou largar o SESI. Os 2 SESs. E os SESs representavam 50% do meu faturamento. 50%?
E todo mundo me chamou de doido. Eu falei, como é que você pode querer largar? Eu falei, não vou largar. Não quero mais. E todo mundo, eu tinha uma filial no Rio Grande do Sul, tinham 9 funcionários no Rio Grande do Sul. E foi um processo que eu comecei em agosto a desenhar. Falei, ó, vou demitir todo mundo, vou fazer isso, vou fechar, vou fazer aquilo. No final das contas, fiz uma planilha e falei assim, eu vou continuar ganhando o mesmo valor. Só que sem eles me incomodando. Eu quero paz. Então aquilo ali foi em 2007. 2007. Começando um processo, pressão pra cima de mim, que não sei o quê, botaram ação na justiça contra mim, eu abandonei, larguei, prejuízo e tal. E meu gerente TI endoidou, falou que eu ia quebrar, que não sei o quê, e saiu da empresa. E eu reduzi de 45 para 22 funcionários. Então ali foi um momento difícil que eu precisava, falei, eu tenho que fazer alguma coisa para desestressar, né? Alguma coisa diferente. Você falou em momento da esposa. Você trabalha com a esposa? Isso, nós hoje aqui... Há quanto tempo juntos? Bom, nós trabalhamos na EDM, ela me ajudou, né? Ela tinha as coisas dela na área, porque ela é farmacêutica. Então eu conheci ela na farmácia do SESI. Quando você foi lá instalar o software? Isso, aqui em Coqueiros. Em Coqueiros. E aí ela passou, aí depois ela saiu do SESI, ela foi dar consultoria numa outra rede, e depois eu chamei ela, não, vem me ajudar na parte da IDM. Aí nós trabalhamos juntos na IDM durante uns 4, 5 anos, 3 anos mais ou menos. Ainda não era casado, começamos a trabalhar. Antes de casar? É. E aí a gente resolveu casar, fizemos 20 anos hoje, nós estamos fazendo 20 anos. Oh, meus parabéns. E aí nós tivemos a nossa filha, casamos, tivemos a nossa filha, ela trabalhava comigo. Quando a nossa filha nasceu, ela abandonou lá em cima para cuidar da filha. E aí nós construímos esse prédio, né? A empresa era na Antonieta de Barra, nós construímos esse prédio e essa parte aqui de baixo era fechada, porque não tinha nada, né? Os 2 andares aqui eram fechados. Aí depois que a Luísa já tinha os seus 4 anos, 5 anos, ela falou, quero abrir um negócio para mim. Ah, tá bom, tá. E até então ela estava fora da empresa? Fora da empresa, só cuidando dela. Ah, vou abrir um negócio para mim. Ah, então eu quero abrir uma loja de roupa de criança. Aí eu, como um empresário, eu fui fazer conta, né? E aí consegui convencê-la que isso aí não ia chegar a lugar nenhum, né? E aí em 2008, naquela fase ali que eu tava demitindo muita gente, eu fui fazer um curso de cerveja lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro? Fui lá fazer um curso caseiro de cerveja, fiz um curso. Voltei em dezembro, fiz minha primeira cerveja em casa. Você foi porque você gostava de cerveja? Era um tomador de cerveja? Uma vez eu vi um cara dizendo que ele tinha feito uma cerveja em casa, eu fui fazer uma cerveja em casa. Nem beber naquela época, a gente tomava original... Não, era original de Joinville, né? Que vinha com aquela coisinha azul. Cerveja Antártica? Isso, Antártica. Era Antártica da Joinville, que a tampinha, não sei, todo mundo tinha uma história, né? Que a tampinha, que a garrafa, que o rótulo, pra saber se era de Joinville. Tinha que ser Antártica de Joinville, né? Então, lá na minha casa eu construí uma geladeirinha lá na minha cozinha, que era exatamente pra Antártica de Joinville. Ah, é? Ela tem dois andarzinhos, em cima eu botava a garrafa e ela ficava branquinha por fora, sabe? E embaixo ela não congelava. Então eu não podia botar lata em cima, lata congelava. Então era tudo para. Tinha 4 caixas de Antártica para botar lá, que era especial das Antárticas. Galera, o Elcio me chama a atenção porque ele tem uma habilidade, uma capacidade de fazer essa transição, né? Tipo, do exército, ele mirou lá na TI, conseguiu fazer uma transição para desenvolver o software. Plantando alho, virei do exército. Plantando alho, ele virou do exército. Do exército abriu uma brecha para desenvolver TI e implantar um sistema de controle da farmácia do exército que virou um negócio, né? E daí, dessa empresa que nasceu, a EBM, né? EDM, momento de virada de chave, de estresse, de ter que dar um novo rumo, tu consegue transformar um hobby num negócio. Antes de nós falar da cervejaria, eu gostaria de falar com a Lu.
Ver como é que essa parceria de trabalhar em casal, o que ela tem que aguentar de você, o que você tem que aguentar dela, como é que é isso para você? Trabalhar com a esposa. Por que é bom e por que é desafiador? Quando a gente resolveu, ela queria montar essa loja de roupa, eu convenci ela que vamos montar um outro negócio aqui. Mostrei para ela, fiz. A gente abriu isso aqui como um café também. Eu lembro. Era um café e uma cervejaria. Mas meu objetivo era a cervejaria. Ou seja, era o hobby fazer cerveja. Só que não era só um hobby, né? A coisa tinha que dar dinheiro, dar lucro, né? Só que assim, eu não sou comercial. Nunca fui comercial. Então, eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito sincero, muito objetivo e muito direto. Sempre fui assim, né? Então, e aí eu falei, bom, você adora falar, né? Conhece a Lu e sabe que ela adora falar com todo mundo. Aham. E eu falei, não, então tá, eu faço cerveja e tu cuida Da venda. do Do bar, negócio. do negócio. Então aí, assim, até por uma questão de atividade dela, eu fiz questão de fazer isso. Ou seja, hoje eu só faço cerveja aqui na cervejaria. E hoje a cervejaria é comandada por ela. Lógico, a gente troca ideias de alguma coisa aqui, crescer, fazer alguma coisa assim. Mas tudo hoje é com ela. Ou seja, ela que banda, ela que escolhe, ela que... Tudo isso aqui hoje é feito por ela. Então essa parceria, ela funciona por isso, né? Porque cada um sabe o seu limite e ela ama falar, ama conversar. E isso aqui isso aqui é um projeto de aposentadoria, né? Então, ou seja, pensando lá legal. na frente, sei lá, um dia de desfazer das outras empresas e ter o que fazer, né? Que eu não consigo ficar Sem fazer. sem fazer nada, né? Eu já falei pra você que eu já fui fazer curso de pão, fiz 2 cursos de barista, de café, sou apaixonado por café. Que legal. Hoje eu tô brincando com charcutaria. Eu sou um cara que não consigo ficar parado. Então eu abri isso aqui como um objetivo de ficar velho e tendo o que fazer. Uma E ela cuidando disso aqui, né? Que legal. Nós vamos chamar a Lu para conversar com ela, ver um pouco da história até esse ponto da visão dela, né? E depois fica aí, nós vamos voltar a falar especificamente de cerveja. Vou parar de beber água e vamos falar de cerveja, de vários tipos, do como é feito, como é o processo. E vamos aprender bastante com o Elcio, um mestre cervejeiro. Então agora teremos o privilégio de conversar com a Luciana Martins, é isso? Tudo bom, Lu? Mesmo, A tudo comercial aqui da cervejaria. Como é a que parte simpática. a parte simpática do negócio? Já vai ficar mais alegre o negócio aqui agora, mais divertido. Ô Lu, como é que é essa parceria com o Elcio? Lá antes da cervejaria, lá quando ele te conheceu na farmácia lá do SESI, ele chegando e implantando um sistema novo de A software. gente é parceiro há muito tempo, né? E a gente trabalha junto há 20 anos. E eu e Elcio são muito diferentes, né? Eu acho que realmente os talentos se reuniram, né? Porque a gente o Elcio é super perfeccionista, eu sou bem relax, tudo é mais tranquilo, deixa disso para disso. E Elcio é tudo certinho, tudo é... Eu acho que é uma soma de talentos, né? E assim, empreender realmente não é... Eu não sou uma mulher empreendedora. Por não que me você diz considero. isso? Porque eu não gosto de correr risco. Não gosto. Eu gosto do controle. Tá tudo no controle, tá ótimo, né? Tipo, trabalhei no SESI 15 anos. 15 anos. Né? Sou gestora há 30 anos de equipe. Eu sou uma boa gerente. Eu, encheu, tá vazio, tem serviço, contratar, demitir, ou selecionar, treinar a equipe. Tudo para mim isso é muito fácil. Legal. Mas a hora que a coisa sai do meu controle é com o Elcio mesmo. O Elcio é que teve a coragem de... vamos abrir? Eu sei, mas será que a gente não aluga? Não, acho que vai ser mais fácil. Não, vamos abrir. Então, assim, a cervejaria lotou. Eu tô na Disney, né? Tô trabalhando, tô atendendo, tô servindo, Adoro mesmo. Mas eu
digo que todo mundo fala, empreende. Não, eu sou a parte criativa também. É músico, eventos, toda essa parte é comigo na cervejaria. Então, eu acho que são talentos mesmo que se reuniram, né? E como é para a mulher juntar esse desafio de cuidar da casa, cuidar da filha, cuidar do marido, cuidar do negócio? Como é que isso, nessa tua visão, como é essa gestão desse tempo? Esse tempo eu acho que a gente tem que cuidar muito, né, um do outro para não se perder, porque o que eu acho mais difícil de trabalhar junto Como é? é que os problemas sempre são comuns. E vão juntos, né? Juntos, tu sabe disso. Eu sei, Não convivo é? isso Então, assim, há 40 anos. Então, assim, vocês dois levam os problemas que são iguais. Então, quando a gente percebe, tá falando daquilo. Então, assim, lá em casa a gente tem uma regra que tenta não falar Tenta, né? de negócio, né? Tipo, dos problemas mesmo, eles ficam aqui. Mas no TI, quando eu trabalhava com o Elcio no TI, era mais complicado. Qual que era o teu papel na empresa de software? Era atendimento. Atendimento? Eu era a linha de frente, eu que cuidava do cliente, então eu era bem em frente. Então nós dois tinha assim embates grandes, porque ele é TI, tudo é certinho, e eu o cliente. E viajava, enfim. Então era bem desafiador. Que eu falo que a cervejaria é refresco, nossa, totalmente, assim. A cervejaria é muito mais simples do que a empresa de TI, né? A gestão de equipe, nem se compara, assim. A cervejaria é mais fácil de gerir. É comércio, né? Que tu sabe como é. Um dia bom, um dia ruim, um dia péssimo, e assim a gente leva, né? Mas, para quem está no comércio uma vida inteira como eu, a gente vai criando couro, né? E o que você mais gosta aqui nesse Eu cantinho nunca aqui imaginei gostoso? que eu ia fazer bons amigos. Nunca imaginei. Que legal. Nunca imaginei que a Oikle me trazer amigos mesmo, assim, pessoas que hoje se estenderam à minha casa e pessoas que estão cruzando a vida da gente, e aí tu vê os filhos crescerem, daí eles vêm aqui pequeno, agora já vêm com o namorado, é muito bonitinho. Daqui a pouco estão bebendo cerveja. É muito, muito legal, assim, a cervejaria... é aquela história do balcão, né, Samuel? Um dia tu tá triste, alguém vem e te alegra. Outro dia a pessoa tá triste, tu vai lá e alegra. Então, tu troca energia, né? Isso é muito legal, né? Ô Lu, pra quem não conhece vocês ainda, a cervejaria aqui no Estreito, por que ela deve conhecer? Por que ela deve vir aqui? O que tem de diferente aqui? Eu acho que a nossa cervejaria é feita com muito carinho, assim, sabe? Tudo é... desde a cozinha, né? Eu vou escolher os músicos da casa, sabe? O detalhe de escolher, de ouvir, essa música tá ótima. E a cerveja, o Elcio é super perfeccionista mesmo, né? Ele não hesita em sacrificar um barril ou um tanque. Se a cervejaria não ficou no padrão, ele sacrifica. E assim é com tudo, né? A gente faz com tudo com muito carinho, assim. E eu gosto de atender e de servir. Eu acho que tem gente que nasce para servir e outros para serem servidos. Eu acho que eu nasci para servir. Então faz um convite para quem está em casa que quer conhecer vocês, aqui está a câmera. Então, vem aqui para a cervejaria, tomar uma boa cerveja, ouvir uma boa música e conhecer a nossa casa, que é feita com muito amor e carinho aí. Aí, galera, você que não conhece a Santi Oikle aqui no Estreito, vem pra cá saborear uma boa cerveja e bater um papo com a Lu, uma simpática. Será um prazer. Vão estar aqui gravando com vocês hoje. Da mesma forma, um prazer te receber aqui. Prazer ter vocês na casa. Agora vamos tomar cerveja, quer ver se é bom Bora mesmo. lá, então. Vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Estamos aqui hoje na cervejaria Santi Oikle. Podcast Papo de Padaria, um papo com Samuca itinerante. O nosso muito obrigado a Conexo, a empresa que une gastronomia à tecnologia. Por exemplo, com a máquina de suco de laranja da Zumo, as garrafinhas. Obrigado, Guilherme, um abraço. Temos um momento especial do Brasitália, onde o café é protagonista. Então, se você quer provar um bom café, apareça lá na Big Pan e experimente. Café da Brasitália, uma torrefação especial. Cunhapan, a sua distribuidora para confeitaria e
padaria. Você que é dono de padaria, confeitaria, conte com a Cunhapan. E claro, temos a maior distribuidora de chocolate de Santa Catarina, a Pegoraro. Como tem a distribuição como excelência. Um grande apoiador desse projeto desde o início, a Refrisul. Obrigado, Edson, por acreditar no nosso trabalho. Estamos aqui na cervejaria Santi Oiklin, que também é seu cliente, está mandando um abraço. E muito obrigado por esse apoio incondicional ao Papo de Padaria do Samuca. Chegando às cervejas, a régua de cerveja. Olá, Elcio, o que eu preciso ter para fazer uma boa cerveja? Quais são os ingredientes essenciais? E como escolher? Olha, os ingredientes da cerveja é uma coisa muito simples. Quais são? Água, malte, lúpulo e levedura. Tá, vamos começar pela água. Água da Kazan, água filtrada, tem que ferver a água. Como é que funciona a água? A água... O pH? Não, a água sempre foi um mito, né? No entanto que a gente falou da Antártica de Joinville, porque dizia que é a melhor Antártica porque tinha a melhor água Isso. da região. Na realidade, isso aí você faz cerveja, você com o conhecimento que se tem hoje, o que você precisa controlar da água é pH. Certo. Ela tem que ser uma água própria para consumo. Para consumo. Óbvio. E não pode ter cloro. Né? Então, você tem que tirar o cloro da água. A água da Kazan hoje tem cloro. Muitas cervejarias gigantes hoje têm o seu poço artesiano, usam lençol freático para a cerveja. É que a relação hoje é para cada litro de cerveja produzido, você gasta 6 litros de água. De água? Isso. Isso porque junta tudo, limpeza, fazer e fervura e tudo que você tem. Então a água hoje é caro. Então por isso que às vezes muitas cervejarias usam lençol freático. Mas se você ver na história, muitas cervejarias às vezes que usavam a água do lençol freático, a cidade foi crescendo em volta da cervejaria. Isso. E eles tiveram que se mudar, porque o lençol freático ficou contaminado, né? Então, e o processo de eu pegar uma água, um exemplo assim, pegar uma água do rio, tratar toda essa água para fazer cerveja é um processo muito caro, não vale a pena? Não, por exemplo, aqui a gente usa a água da Kazan. E você temos filtro. Certo. Para tirar o cloro. O cloro. Né? Tirar alguns metais e tirar cloro. A água é fundamental para a cerveja, porque você tem minerais. Né? Então, por exemplo, quando você está trabalhando aqui, por exemplo, com a cerveja Stout... Essa é a Stout? Essa é a Stout. Pessoal, para quem não conhece, cerveja mais escura, Stout. Essa... Por que é escura? A cor da cerveja, ela se dá pelo malte que você usa. Então, aí que a gente usa um malte tostado, um malte escuro, que dá esse tom da cerveja. Tá. Eu sou leigo em cerveja, eu bebo cerveja e prefiro a mais fraca, porque eu não entendo muito. Tem alguma sequência para eu beber ou tanto faz? A cerveja Se eu for degustar essa régua, por exemplo. Você tem duas coisas importantes na cerveja. Uma é a questão de amargor, né, onde você fala do lúpulo, a cerveja se torna amarga, ou uma cerveja alcoólica. Né? Por exemplo, a gente tem cerveja aqui que vai de... Essa Stout aqui é tipo uma Guinness, que é aquela cerveja de Dublin, lá da Irlanda. Então a gente faz uma cerveja bem leve, corpo leve, e ela vai lembrar café e chocolate. E esse café e chocolate é por causa dos grãos que a gente coloca nele, né? O malte que a gente usa, que são os grãos que a gente usa malte tostado nela. Tostados. Então ela vai de 4,9, a gente tem aqui, por exemplo, cervejas até 13% de álcool. Quase que um vinho, né? Então, Quer
Essa aqui especificamente tem quantos? 4,9. 4,9. 4,9 de álcool. Então, infelizmente, no Brasil, nós herdamos muita cultura americana. Então, muitas vezes as pessoas chegam no nosso bar, eu quero uma IPA. Né? E as pessoas nunca conseguiram provar outros estilos. Então, a gente tem aqui na régua, a gente tem uma tcheca, que é um estilo chamado Bohemian Pilsen. Bohemian Pilsen. Foi a primeira cerveja Pilsen do mundo. A gente tem um quadro ali chamado que é Pilsen Urquell. Lá nessa região de Pilsen foi onde foi feita a primeira Pilsen no mundo, que é onde foram feitas as cervejas claras. Né? Essa cerveja aqui, nós ganhamos medalha com ela no concurso. Essa é uma cerveja que apesar de ser tcheca, mas ela é da escola alemã. Nós temos hoje 4 escolas hoje no mundo, né? Onde a gente tem as alemãs, certo, onde tem alguns estilos. Você tem as belgas, onde você tem as inglesas e você tem as americanas. Eu brinco, as pessoas... eu sou formado em tecnologia cervejeira. Eu sou juiz de concurso de cerveja e sou sommelier. Na verdade, eu sou um apaixonado por cerveja. E dificilmente você vai vir aqui no bar me ver tomando uma cerveja americana. Então, as cervejas americanas hoje são as últimas cervejas que eu bebo. Eu, como caseiro, eu nunca fiz uma IPA. As pessoas acham absurdo. Desde 2008 você nunca fez... Não, nunca fiz cerveja IPA. Eu sempre fui um cara da escola tradicional. Então, o que é escola tradicional? Então, a gente pegar uma stout... referência de stout é Guinness. Então eu tento fazer uma cerveja mais parecida com ela. Entendi. Então aqui nós temos representando, eu tentei trazer para vocês um mix das 4 escolas, né? Então você tem as escolas, apesar de que é uma Bohemian Pilsen, mas ela é ainda considerada da escola alemã. Você tem as inglesas, onde eu amo. Você tem estilos como Imperial Stout, que a gente tem aqui, de 11% de álcool. Bem complexa, diferente dessa aqui. Essa aqui é um corpo leve, um pouco mais seca. Aí você leva uma cerveja para Imperial Stout com 11% de álcool, mais corpo. Aí você tem uma americana, que é uma Double IPA, que nós lançamos essa cerveja, colocamos ela na bica hoje, onde você tem 95 de IBU. IBU é um índice que mede o amargor. E aqui você tem uma cerveja que representa as escolas belgas, que é uma quadruple. Né? Quadruple. É uma strong que representa as cervejas belgas, que são as cervejas feitas pelos monges. Tá? Então, cada uma tem característica. Então, você tem as belgas, que vai para a linha da banana, do aroma, o que é característico aqui é a levedura. E eu sempre brinco, não falando mal, mas as pessoas chegam às vezes no bar e falam, eu quero uma IPA. E nunca beberam, apreciaram uma quadruple, nunca apreciaram uma... Por isso que a gente tem a régua, onde a pessoa pega uma régua e bebe para saber assim, eu gosto disso, não gosto, gostei. Interessante. Entendi. Isso, né? E quando você prova uma cerveja, como juiz agora, como avaliador, né? Quais são os critérios? Como é que é degustação? É o olhar? A pessoa te dá um release como foi feita ou não? Não, num concurso você tem os estilos. Né? Então, por exemplo, você escreve a tua cerveja num determinado estilo. Por exemplo, eu escrevi numa stout, uma dry stout. Então a gente, como juiz, já tem que saber o parâmetro de uma dry stout. Entendi. Uma cerveja mais seca, uma cerveja leve, uma cerveja que tem que lembrar chocolate, café. E aí vocês têm alguns parâmetros que são defeitos, que não pode ter dentro de uma cerveja. Entendi. Né? Então, por exemplo, quando você vai julgar cervejas Pilsen, o defeito mais comum é de acetil, é manteiga. Então, no aroma, você detecta. Eu tenho uma facilidade muito grande para diacetil. Então, a gente tem o ser humano, os juízes, cada um tem sua característica para diagnosticar mais fácil determinados estilos. Defeitos, né? Off flavors, que a gente chama. Então, a gente observa e aquilo ali, naquele estilo, esses defeitos não poderia ter. Então, você desclassifica ela.
E aí você vai olhando a aparência, você olha espuma, retenção de espuma. Retenção de espuma é isso aqui. Por exemplo, você está aqui mais de 1 minuto e a espuma ainda não se desfez, né? Então isso é retenção de espuma. Então você tem cremosidade de espuma. Por exemplo, a nossa Stout, a espuma dela parece um creme. Então você vai analisando isso e vai dando notas. De 0 a 3 até notas de 0 a 50. Em determinados concursos vai de 0 a 50. Entendi. E aí você avalia, escreve o que você achou, o que você acha que... ela tá com isso de acetil. De acetil é sempre fermentação não controlada. Você escreve, tem que fazer controles de fermentação. E você devolve isso pro cervejeiro. E quando apresenta pro jurado, ele já sabe que essa cerveja veio de tal lugar, de tal cervejaria, ou não? Não. 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 Hoje, por exemplo, diferente do vinho, né? O vinho tem a característica principal do vinho está no terroir, né? Na uva. Né? Então você pega lugares aqui na nossa serra ou lá em Bento e tem regiões que ali produzem excelente uva e daquela uva vai sair excelentes vinhos. Essa é a diferença da cerveja. Que a cerveja, mesmo aqui no Brasil, eu posso produzir uma cerveja tão boa como a cerveja americana, como a cerveja belga. Porque a matéria-prima, eu tenho o mesmo acesso. Entendi. O único acesso que eu não tenho é o lúpulo fresco, né? Que a Europa, o lúpulo eles pegam em flor ainda. Mas se você tira a cerveja como a Dry Stout, que não necessita, é diferente da americana, esse lúpulo fresco, então eu consigo hoje produzir. Nós temos cervejarias no Brasil hoje que ganham prêmios como uma Alt Beer, que é uma cerveja tipicamente alemã. Ele ganha prêmio lá na Alemanha como medalha lá na Alemanha. Então, a cerveja, diferentemente do vinho, a gente consegue produzir excelentes cervejas fora da região, né? Ou seja, fora independente da região. E aquela questão que tem muito no vinho, na cerveja também tem, questão de copo, tamanho de copo e temperatura. O que é ideal? Para cada tipo de cerveja seria ideal um copo diferente ou tudo isso é mito? Olha, pra gente que vive o mundo da cerveja, a coisa mais triste pra gente, quando eu tô ali, normalmente quando a casa tá cheia, sábado eu vim pra cá e tive que ficar lá na bica, servindo, né? Servindo copo. Então é muito triste quando um cliente coloca sem colarinho. Então, ou seja, sem espuma. Sem espuma. Então, por exemplo, pedir uma stout sem o colarinho, isso é um crime. Para nós é um crime, né? A espuma serve como... Ela retém os aromas e retém um pouco de não esquentar tanto. E para fazer uma espuma boa, a gente trabalha bastante. Ou seja, igual um pão, eu entendo um pouquinho só, para tu fazer uma boa pestana, você tem que ter feito um trabalho de pré-fermento bem feito, controlar, senão você não vai conseguir fazer uma pestana num pão. A cerveja é a mesma coisa, você não vai conseguir fazer uma espuma bem feita se você não fizer todo um trabalho antes. E a gente trabalha muito. É o coroamento do trabalho. Para ter uma espuma bem feita. E o cliente chegar a pedir e falar assim, não, eu quero sem colarinho. Outra coisa também que acontece muito aqui é o cliente pedir o copo gelado. Né? Aquele copo trincando. Cerveja tem que ser servida na sua temperatura ideal para aquele estilo. Então, por exemplo, um vinho tinto, você não pode servir ele a 2 graus. Senão o palato, ou seja, a sensação na sua boca, você vai perder exatamente aquilo que você quer apreciar do vinho. E a cerveja é a mesma coisa. Quando você pega uma Imperial Stout que tem 11% de álcool, você não pode servir ela a 2 graus, a 1 grau. A gente aqui não consegue controlar isso. Então a gente serve ela a 1 grau, a 0, cada câmara fria. Certo. E o ideal é que você deixe ela esquentar um pouco no copo. Mas lá na câmara fria, ela fica armazenada a 1 grau? Na câmara fria, ela fica negativo. Negativo, independente do tipo. Do estilo. Do estilo. Porque
A nossa câmara fria fica em cima, até o serviço chegar, nós temos 8 metros de mangueira. Então há uma perda nesse meio até servir, né? Então, assim, quando a gente fala tanto de temperatura e de copo, quando nós resolvemos abrir aqui, a minha ideia era ter um copo para cada estilo. Igual você tem na Bélgica. Então, Entendi. a pessoa que viaja na Bélgica e vai num bar e pede uma cerveja, eles servem essa cerveja com o copo da cervejaria. Da cerveja. Isso tudo Mas é cultural? Não. É porque faz sentido. Faz então, sentido. por exemplo, quando você vai beber uma cerveja dessa, que tem 10% de álcool, é uma quadrúpel. Ela tem que ser servida, o ideal é com a taça, onde a boca seja mais larga e servida. É como você vai servir, por exemplo, um espumante, você vai servir naquela float, naquela flauta, né? Aquele copinho flauta para você os aromas não saírem tão rápido. Entendi. Então o copo parece, muita gente acha que não faz sentido, mas o copo hoje tem toda uma relação com aquilo que você vai beber. E de onde vem no Brasil essa cultura do copo gelado e a cerveja trincando, que é muito comum, né? Tu ouvir isso em qualquer festa, qualquer lugar que tu vai. E as pessoas até fotografam e acham que essa ali é a glória da cerveja. O copo bem gelado e ela trincando. É assim, é só o cliente fazer um teste básico. Ele pega um copo, enche de gelo e bebe ele não sente o gosto de absolutamente nada. A sensação dele é de refrescância. Outra coisa que você faz você pega uma latinha de uma cerveja dessa comercial e deixa um pouco na lata, esperando uns 5 minutos e tenta beber ela de novo. Quando você vai em festa, você vê muito lata com cerveja e ninguém mais quer beber. Isso. As cervejas hoje, essas cervejas de grandes empresas, ou seja, o objetivo deles é fazer cervejas mais leves possíveis, praticamente sem nenhum sabor e sem nenhum aroma. E para isso, servir ela estupidamente gelada. Né? Nós temos marcas aí que querem servir isso. Então, cerveja artesanal, você apreciar uma cerveja, o que ela tem, o sabor, os maltes, sabor de pão, isso não tem condições de servir em copo extremamente gelado. Né? Ou seja, é um crime você estar servindo. Infelizmente, a gente perde, às vezes, clientes que não, a cerveja está quente. Ela não está quente, ela está na temperatura certa para correta, ela. Né? E nessa questão da régua, tem alguma sequência que eu devo seguir para experimentar ou não? O cliente aqui na cervejaria, ele escolhe o que ele vai escolher em termos de estilo. Mas a gente a gente tenta, quando a gente leva essa régua na mesa, a gente tenta explicar para ele a questão de sequência. Né? Por exemplo, se você beber uma Double IPA e depois for beber a tcheca, ela vai matar por causa do IBU. Ou seja, por causa do amargor. Entendi. Isso aqui é muito amarga. Então essa seria a última dessas 4? É que aí você pode brigar um pouquinho. Essa aqui tem mais álcool. Então eu beberia exatamente, a gente colocou mais ou menos na sequência, que é uma Bohemian Pilsen, que é uma Stout, depois você vem uma Double IPA e você vem uma quadrupla. Bohemian Pilsen. Então vou experimentar, né? Uma curiosidade, muitas outras pessoas chegam aqui e falam de, por exemplo, na nossa... Cheira de cerveja também igual vinho ou não? Isso. Também? A cerveja, ela traz... inclusive, você vai julgar, né? Quando você está julgando a cerveja, você primeiro... as notas que você dá é pela espuma, pela turbidez, pela aparência, se a cerveja é para ser turva ou não. E aí você dá a nota, depois você vem para o aroma, né? Então o aroma tem que reproduzir aquilo que é que está dentro do estilo, né? Então quando você vai pegar uma dry stout, ela tem que lembrar café, lembrar chocolate, e quando o retrogosto dela tem que ser um pouco seco, né? A minha filha reclama muito quando eu vou em
em restaurantes ou em bares que servem cerveja e eu mando voltar a cerveja, né? Então isso Manda voltar a cerveja? Mando. Para mim é uma coisa que eu faço não por questões de porque eu sou sommelier, eu sou tecnólogo, eu tenho cervejaria. Não. É que hoje existe uma coisa, quando você tem um bar e ela tem chopeira e o chopp fica fora do gelo, fica fora de refrigeração, de câmara fria ou de geladeira, aquele chopp, como não é pasteurizado, aquilo dura 3 dias. 3 dias. Então, ou seja, e aí você tem asepsia, não limpam direito a chopeira, chega à noite, o funcionário desliga a chopeira da tomada, aquilo ali tem 1,5 litro de cerveja ali dentro, a cerveja azeda, e aí o próximo cliente que vier no outro dia vai tomar aquilo ali. Até gastar aquele 1,5 litro. Então aí a gente, infelizmente, a gente manda voltar. E na questão do chopp, também a temperatura é 1 grau? Passei da chopeira ou não? Aqui no Brasil existe a cultura de chopp e cerveja. Né? Chopp e cerveja. Toda cerveja foi um chopp. E o que a gente produz é chopp. Aqui no Brasil, quando você fala que é uma cerveja, teoricamente, é porque ela foi pasteurizada. Então, o chopp não é pasteurizado e a cerveja é pasteurizada. Então, por exemplo, tudo que a gente serve aqui na nossa bica, na nossa cervejaria, é chopp. Ou seja, ele é fresco, não foi pasteurizado. A pasteurização de uma cerveja, de um chopp, é você mais ou menos, teoricamente, aquecer a cerveja até 60 graus, deixar um tempinho e baixar a temperatura. Para aumentar a validade. Aí você está matando as leveduras e aí você aumenta a validade, né? Então, a gente aqui já brincou, já tentamos pasteurizar, mas a diferença é absurda em termos de sabor e por isso que a gente não pasteuriza. E você consegue produzir aqui hoje quantos tipos de sabores ou de estilos de cervejas? Hoje na bica nós estamos com 15 estilos. Certo. Né? Nós temos uma adega hoje para 5.000 litros, mas produzimos algo em torno de 2.500 litros hoje mês. Nós não vendemos para outros bares, nós só temos um cliente hoje, que é a Ponta das Caranhas, que você deve conhecer, é o único cliente hoje que a gente fornece, mas porque a gente não gostaria de ver a gente gostaria de ver o nosso cliente que foi num restaurante tomando chopp com a mesma qualidade que se toma aqui. E aí nós criamos algumas regras para eles e a gente faz uma entrega só por semana, tudo na câmara fria. O chopp inteiro lá dentro é servido gelado, ele não fica fora. Então o mesmo chopp que você toma aqui, você toma lá. Então é o único lugar que a gente fornece chopp, né? Vamos nessa aqui então. Como é que é o nome mesmo? Essa é uma cerveja, é uma Stout. Stout. Essa é uma cerveja que nós ganhamos prêmio, é uma cerveja que eu faço, ganhei prêmio como cervejeiro caseiro no Rio de Janeiro. E ganhei prêmio ano retrasado também aqui, mas aí como já cervejaria. Então é uma cerveja que eu adoro, que é uma cerveja leve. Essa tem quantos por cento de álcool? 4,9. Ela vai lembrar café e chocolate. Um cafezinho. Cafezinho. A cerveja... normalmente, quem chega aqui me vê muito tomando ela. Por ser uma cervejinha leve. E o que a gente está tentando fazer agora com ela é fazer... Todas as nossas cervejas são servidas com nitrogênio. Nitrogênio. E a gente está tentando fazer com ela o efeito cascata que tem... Quem já foi na Guinness, né, já viu um serviço de Guinness, onde eles servem em 2 etapas, onde tem aquela cascata de... E é o que a gente está tentando fazer com ela. Que legal. E... Bom, me fugiu. Tirou minha memória da cerveja. E essa aqui qual é o nome? Essa é uma Double IPA. Uma das coisas que as pessoas também têm dúvida é com relação ao IBU. O IBU é o índice de amargor, tá? Muitas vezes a pessoa chega aqui e fala assim, não, mas eu quero uma cerveja mais amarga. Aí o cara vai lá ver, você escreve lá 95 IBU.
teoricamente, 95 IBU é uma cerveja amarga. Só que o IBU, o amargor, ela se esconde atrás da quantidade de malte que você usa. Entendi. Então não é porque uma cerveja, na teoria, tem 95 de IBU, a sensação será de 95 IBU. Mas como cervejeiro, tu consegue realçar isso, mais ou menos? Sim. Consegue brincar questão com de isso? lúpulo, Lembrei da pergunta que eu ia fazer. O tempo de maturação de uma cerveja dessa, do início até eu poder servir, demora... É segredo? Pode falar? Demora algum tempo? Depende do estilo? Isso aí é uma boa pergunta. Eu acabei de vir de um congresso, semana passada eu fui a um congresso que eu vou todo ano, é o maior congresso cervejeiro que tem no país, fica da Agrária, fica lá em Guarapuava. E é uma tristeza para mim, porque todo ano que eu vou, eu aprendo algo novo e chego aqui e tenho que mudar algo para fazer testes. Então, a gente está sempre... Evoluindo. A gente está sempre evoluindo. Esqueci do... Pergunta era... Do tempo, do começo até o final da Sim, maturação. lá, por exemplo, hoje existem... A tecnologia ajuda muito hoje, né? Então, hoje, por exemplo, lá no congresso se falou muito em redução de tempo. As grandes cervejarias que fazem tanques de 100 mil litros, o tempo de fermentação elas contam em horas. Porque cada hora que a cerveja fica dentro do tanque são muito dinheiro que eles estão perdendo, né? Principalmente no verão. Nós aqui contamos, o cervejeiro artesanal conta dias. Fica 7 dias, 5 dias, 8 dias. E hoje existe muita tecnologia, produtos que você coloca para auxiliar, tá? Então você tem produto para tudo. Então, eu como um bom tradicional, eu não uso, tá? Então, por exemplo, você tem produtos auto-espumante, que é aproveitar o espaço ao máximo do tanque. Você tem produto para proteger de acetil. De acetil é controlado pela temperatura. Aí o cara fala, eu não quero controlar, eu boto de acetil. Hoje você tem produções de Pilsen em 7 dias. Ou seja, do dia que você faz ao dia que você está botando na bica de 7 dias. Por exemplo, as nossas Pilsen, as nossas Lager, eu não solto na bica em menos de 22 dias. 22 dias? Bastante, hein? Nós temos, por exemplo, a nossa Barlwine. Foram 3 meses de maturação. Então, a gente aqui, quando as pessoas perguntam quanto tempo de cerveja, a gente depende, é o tempo dela. Ou seja, eu só coloco a cerveja na bica no momento que eu bebo e digo assim, a cerveja está pronta para ir para a bica. Então, a gente tem alguns privilégios aqui, né? Privilégio a minha empresa de TI trabalha lá em cima, né? Então, eu tenho no mesmo prédio, então eu estou sempre aqui. Então, isso é uma vantagem, porque eu estou sempre olhando. Porque tem que ser conferido diariamente, rotineiramente, isso. Você a cada dia. Isso, você tem que tirar fermento, você tem que acompanhar, você tem a carbonatação, que você tem que beber e saber, às vezes, 9 horas da manhã eu desço e tomo um pouquinho para saber se a cerveja já dá para servir. Então, a gente aqui hoje preza, isso é uma coisa que eu não abro mão, preza por qualidade. Então, isso é o que a gente faz aqui. Eu não tenho nenhum problema de jogar um lote fora, né? Por exemplo, jogamos... No final do ano nós jogamos 1.700 litros fora, mas foi por um problema de equipamento, que uma bomba pifou e a cerveja aumentou e a gente jogou. E fazem 3 semanas nós jogamos 200 litros de Pilsen fora, por uma questão de lavagem de barril, e ficou um pouco de produto dentro e eu provei e não tinha, e a gente não faz reaproveitamento. Então, a gente tem uma preocupação aqui muito mesmo pela qualidade da cerveja. E nessa questão do tempo de fermentação, energia elétrica, não precisa? Tu tem gerador? Como é que funciona? Não, o prédio tem gerador, a gente tem gerador para segurar... algumas partes do prédio e algumas partes da cervejaria. A fermentação toda ela é controlada numa determinada temperatura, cada estilo tem sua temperatura, e roda com álcool de cereais.
Então o álcool roda... Nós temos um tanque de álcool de 4.000 litros lá embaixo, aonde esse tanque fica a menos 7 graus. Né? Então, ele que faz o controle de temperatura. Então, a gente seta lá no fermentador. Essa cerveja tem que ficar 18 graus. Então, aí a bomba liga e fica recirculando aquele tanque para manter aquele tanque a 18 graus. Então, dependendo do estilo, por exemplo, a Boêmia a gente começa com 9%. 9 graus. Essa aqui nós já começamos com 16, 17 graus. Mesmo? Essa é uma Double IPA. É uma IPA com mais corpo, mais IBU e mais aroma. Tu vai perceber um aroma bem cítrico. Mais aroma e mais amargura, então. Bem mais amarga e bem mais aroma. Eu brinco, as pessoas não gostam muito quando eu falo. Mas assim... Essa é para quem toma já cerveja, né? Ela dá uma... A gente tem uns estilos, né? As escolas. Então você tem o alemão, você tem o belga, que eu amo cervejas belgas. Hoje... Essa é que é alemã? Não, essa é americana. Americana. O americano fez o seguinte, ele pegou todos os... Quando eu falo isso, eu sou crucificado, né? Mas o americano pegou todos os estilos e jogou lúpulo. Então você tem... Eu falo isso, eles morrem comigo, né? Então você tem a Double IPA, as IPAs, a origem da IPA, ela é inglesa. Então, menos amargor... E o americano foi lá e tocou. Você tem a blonde americana. O americano pegou a blonde, que é belga, e jogou lúpulo em cima disso. Então o americano faz cerveja sabor IPA, né? Gosto pra tudo, todo mundo gosta. Existem, lógico. Você vai... Claro. A gente visita as cervejas americanas, são fantásticas. Mas a pergunta é, como escalar volume e manter esse padrão, essa qualidade? Esse que é o maior desafio, porque as empresas começam a crescer no volume, né? Nas marcas, né? E daí... O volume depende. Por exemplo, como a gente aqui, toda a nossa produção a gente vende dentro de casa, então a gente, primeiro, já não tem distribuição. Então isso já é um valor absurdo que você deixa de ter. Então a gente aqui, quando você passa para escala, aí começam os problemas. Imagina, assim, pensando agora, olhando de fora, né? Fiz uma baita cerveja, botei na garrafa, daí essa garrafa vai para um caminhão que pega sol pra caramba, demora 3 dias para chegar no destino. Aí você já faz um negócio que mata uma cerveja, que é pasteurizar. Já pasteurizou mesmo, sem querer, né? Eu fiz, o ano passado, para fazer um teste, eu peguei 8 estilos de cerveja, vazei em garrafa, e botei num amigo para um amigo pasteurizar. Ele foi lá, pasteurizou e eu peguei de volta a cerveja para beber. Uhum. E eu abri a cerveja aqui, peguei a Viena da bica, abri a garrafa, gelei, abri a garrafa, botei um copo com aquela garrafa e peguei um copo da bica. Não tem condições de tomar. Não tem? Assim... A mesma E ele mesmo falou para mim, Elcio, quando você pasteuriza, você não pode botar do lado de uma cerveja que você tem fresca. Então, aí por isso que nós passamos a não... Para concluir a régua aqui, meu amigo, qual que é essa? Essa é uma quadruple. Quadruple. É uma cerveja produzida pelos monges, né? Produzida principalmente pelas trapistas belgas, que é uma cerveja que a grande característica dela está no aroma, são pela levedura. Muito álcool, pouco álcool? Tem 10,5. 10,5. De álcool. Então, o aroma dela, ela lembra um pouco de banana. É uma cerveja, comparada com essa anterior que você bebeu, ela é mais fácil de beber porque não tem amargor. Não tem amargor, né? Bem isso aí. Pô, legal perceber essas diferenças, essas nuances, né? Essa cor é dada pelo malte. Pelo malte. A gente coloca malte. Então, todas elas têm. Aqui a grande característica está no lúpulo, né, de trabalhar. Aqui está na levedura. Aqui está na combinação de maltes, dessa malte de chocolate. Uhum. E aqui está na fermentação. Ou seja, de trabalhar bastante essa cerveja. Essa aqui para mim foi a mais intensa, mas me deixou mais sabor, né? Foi a última, né? Qual a origem da cerveja? Onde é quem foi o cara lá que... Não tem. Por acidente, não foi se em vários fala. pontos? A origem da cerveja é de fazer pão e deixar aquele Fermentando. fermentando
e surgir. Que, O cara beber e gostar. ou seja, só se descobriu a levedura, a região ali de Pilsen, que foi onde foram descobertas as leveduras, né? Que não eram um ser, né? Existia micro-organismos ali que faziam a levedura, faziam a fermentação. Né? Então, se você visita, por exemplo, a visita a Pilsen Urquell em Pilsen é a coisa mais linda do mundo, que são 5 metros abaixo da terra, onde eles têm os tanques de fermentação, são quilômetros de túneis, onde eles tinham tanque. E como é que eles mantinham aquilo refrigerado? Eles, em cima tem buracos, onde eles pegavam o gelo e jogavam o gelo por aqueles buracos para manter a temperatura das lagers funcionando, né? Então, hoje, já a história conta que muitas regiões proibiam a pessoa de tomar água, que a água matava porque a água é contaminada. E a cerveja, você ferve ela. Né? Então, o ato de você ferver, tem um período ali que você faz a fervura, de 1 hora de fervura, você mata qualquer coisa que você tem lá. Quando a gente estava fazendo... eu estava fazendo um curso, teve uma gurizada que pegou ali fez uma cerveja com a água eu tomei a cerveja lá, com a água da universidade ali, do laguinho da universidade. Do laguinho? Ele pegou aquela água ali, onde tem marreco, não sei o quê, ele pegou aquela água e fez uma cerveja para provar que não existia perigo algum. Lógico, a cerveja não tem aquela mesma qualidade por causa da água, a água não tem tratamento, mas ela não faz mal. Então, por isso que a história conta que em muitas regiões o rei proibia a população de tomar água, ele podia tomar cerveja, mas não sabiam por quê. Mas é porque a cerveja eles ferviam. Eu lembro de ter feito uma visita a uma grande cervejaria aqui do Brasil, não vou dizer o nome por questões éticas, e foi nos dito daquele dia que eles captavam a água do rio e tratavam toda a água, faziam toda a cerveja, faziam todo o manuseio da água, e a água que volta para o rio, porque sobra muita água, né? Voltava muito mais limpa do que a água que entrou, né? Óbvio, né? Hoje existem muitos processos de água, né? Então, por exemplo, a gente pega a água da Kazan e faz o tratamento que é tirar cloro e metais. E aí depois, para você produzir cada estilo, você acrescenta sais. Então, uma cerveja, essa aqui tem que ter mais sulfato. Aí você joga mais sulfato dentro para produzir, para dar o destaque da lupulagem. Quando você vai para uma Pilsen, você quase não tem sulfato. Então aí você trabalha sais, que a gente fala, antes de botar um malte, você trabalha os sais. Elcio, seria muito fácil continuar conversando contigo a noite toda, ainda mais bebendo cerveja, né? Então eu quero deixar aqui o microfone aberto para você fazer um convite, né? Para as pessoas que apreciam uma boa cerveja, que gostam de um bom papo e queiram vir conhecer aqui a cervejaria aqui no Estreito. Propaganda aqui é livre, e além de vir conhecer a cervejaria e as cervejas, vocês vão ter o privilégio de conhecer o Elcio, porque todas as vezes que eu vim aqui, você estava aqui, e aluno, né? De poder bater esse papo ao vivo, de tirar dúvida, de saber o porquê das coisas. Então, você que é curioso por cerveja, gosta de cerveja aqui da Grande Floripa, ou mesmo de outras cidades que vim passear aqui em Floripa, a cervejaria está bem pertinho aqui da Ponte Ercílio Luz, é fácil de achar, põe no Google e venha conhecer essa figura ilustre e sabedora de cerveja. Convido o pessoal aí. Venha provar cervejas. A nossa característica é amar o que a gente faz, ou seja, trabalhar. Todas as cervejas que são produzidas aqui eu faço questão de cuidar de todos os processos dela, desde a água, desde a moagem, desde a levedura, e aprender um pouquinho com a gente, conversar com a gente e poder provar outros estilos, e estilos que não tem na cidade. Dificilmente se faz, obviamente, você dificilmente vai encontrar uma quadruple, você vai encontrar uma triple hoje no mercado. E venha provar, venha não só a cerveja, como nossos pratos aqui gastronômicos. E a gente está aberto de terça a sábado, das 4 à meia-noite.
Esse é o Elcio aqui da cervejaria Santiocle, é isso? Oicle. Santiocle, aqui no Estreito, em Floripa. Meus amigos, você que chegou até aqui, que apreciou essa cerveja comigo, muito obrigado. Lembre-se de dar o seu like, compartilhar com os amigos. Tem aquele amigo que gosta de tomar uma cerveja bem gelada, mostra para ele que de repente não precisa ser tão gelada assim, para apreciar mais o sabor, os aromas. Se inscreva no nosso canal, porque o Papo Padaria é isso. A gente vai aonde as coisas acontecem e também é gravado lá dentro da Big Pan 24 horas. Estamos no 2º ano do projeto. Obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado. Você é uma Um figura prazer, tá? realmente encantadora. Obrigado para a Lu e sejam todos inscritos e sejam sempre bem-vindos ao Papo de Padaria com o Samuca. Valeu, galera!